Dados apontam que a maior causa de morte nos Estados Unidos e agora também no Brasil é o infarto do coração. No Viva Bem de hoje, diretamente do Hospital Albert Einstein de Alphaville, nós vamos conversar com o Dr. José Leão para saber mais a respeito. Seja bem-vindo ao programa Mulher da Verdade, Dr. José Leão. Olá, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e seus telespectadores. Esses dados conferem que hoje a causa-morte antigamente era o AVC, acidente, vascular. Hoje é o infarto? Sim, no Brasil, a principal causa de mortalidade são as doenças cardiovasculares, né? Cerca de 32% da nossa população vai sofrer de um acidente vascular ou de um infarto ou o conjunto disso que nós chamamos de doenças cardiovasculares. Então, se nós pensarmos, 1 em cada 3 pessoas vai falecer de uma doença cardiovascular. E a partir de 2002, 2003, o Brasil se equiparou aos países desenvolvidos. Dentro das doenças cardiovasculares, o infarto agudo do miocárdio é a principal causa de mortalidade. Quais são essas doenças, as principais doenças? Dentro das doenças cardiovasculares nós temos o acidente vascular cerebral, o infarto agudo do miocárdio ou angina pectoris, né? Nós temos os aneurismas da aorta ou os aneurismas cerebrais, né? Nós temos as doenças vasculares do pulmão. Então, tudo isso que compreende o sistema cardiovascular, o coração e os vasos sanguíneos, está dentro do escopo da doença cardiovascular, né? E quais são os fatores que causam essas doenças? A principal causa disso são os chamados fatores de riscos tradicionais, né? Houve um estudo muito interessante chamado estudo Interheart, né? Ele foi feito em 52 países e esse estudo, a finalidade foi identificar quais são os fatores de risco ligados ao aparecimento do infarto e AVC. E esse estudo foi muito importante, que ele mostrou que em 90% dos casos, nesses 52 países, os fatores de risco são os mesmos, né? Obviamente, de um país para o outro, ele pode passar de primeiro para segundo local em prevalência, mas são os mesmos em 90%. Quais são eles? Existem 5 fatores principais: hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, que é a elevação do colesterol, né? O tabagismo, né? E o estresse psicossocial. Esses são os 5 fatores clássicos, né? De uma forma também interessante, esse estudo mostrou que existem 3 hábitos que eles estão associados negativamente ao aparecimento do infarto. Ou seja, se a pessoa tem esse hábito, esse costume, diminui a incidência do infarto. Quais são eles? Consumo de frutas e vegetais ao dia, em torno de 5 porções ao dia, né? O indivíduo que pratica atividade física, pelo menos 150 minutos de atividade durante a semana, né? E baixo consumo de álcool. Quem tem esse costume tem uma probabilidade menor de desenvolver um infarto ou AVC do que quem não tem esses hábitos, né? Mas existe também a probabilidade hereditária da doença? Sim, sim. A forma hereditária, ela é multifatorial. Na prática, nós sabemos que o hereditário ele corresponde por 1/3 da chance de você ter um infarto ou um AVC, né? Então, os outros 2/3 é o seu estilo de vida, né? Então, se você sabe que na sua família você teve o seu pai que teve um infarto antes dos 55 anos, ou sua mãe teve um infarto antes dos 65 anos, você já larga com 33% de chance de também ter isso. Só que o controle está nas suas mãos, né? Se você tiver bons hábitos de vida, se você não fumar, não for uma pessoa sedentária, controlar bem o seu colesterol e os outros fatores de risco, você não vai ter um infarto. E quando é que as pessoas sabem que elas estão com algum problema cardiovascular? Quais são os sintomas que ela começa a perceber? O principal sintoma do infarto realmente é o desconforto no peito, né? É importante dizer que o infarto nem sempre ele ocasiona a dor precordial, a dor no peito. Esse desconforto ele pode ser uma pressão, ele pode ser um peso, né? Muitas das vezes ele só está localizado no tórax, né? O clássico que todos nós sabemos, aquela dor que irradia para o braço esquerdo, né? Junto com a dor, a pessoa tem outros sintomas como falta de ar, sua frio, pode ter vômitos, né? Pode ter até mesmo desmaio. Agora, é importante lembrar que em torno de 20% das pessoas que têm
têm um infarto, elas não terão a dor no peito. Né? A manifestação da dor ela pode ser em uma outra região, como dor apenas na mandíbula, como dor na boca do estômago, simulando uma gastrite, como dor nas costas, como se simula uma dor de ósseo muscular. Né? E muitas das vezes a pessoa vai procurar um outro profissional porque acredita que aquela dor não tem uma origem cardíaca. Então é sempre bom, se uma pessoa tem, a partir de 40 anos de idade, uma dor que ela é contínua, uma dor que piora o esforço físico, e ela apresenta fatores de risco, sempre é interessante você procurar uma unidade de atendimento, de pronto atendimento, para que seja avaliada. Né? Pode ser uma dor de outra origem, mas se for uma dor de oclusão coronária, de isquemia coronária, que é um infarto, você está tratando precocemente e a chance de não haver sequelas é muito grande. Né? E no caso das mulheres, a gente vê um aumento muito grande do infarto em mulheres, dessas doenças acometendo as mulheres. Quais são os dados reais? Você tocou num ponto muito interessante e muito importante. Né? A literatura tem chamado a atenção que a apresentação, às vezes, do sintoma e a apresentação clínica do infarto de mulheres pode diferir do homem. Né? A primeira coisa é o seguinte, a mulher não acredita que ela possa estar tendo um infarto. Né? A mulher é matriarca, ela cuida dos filhos, ela cuida do esposo, né? E ela, quando tem um quadro de dor no peito ou desconforto, ela não valoriza, né? Ela acha que isso não está acontecendo com ela. Então, nós sabemos que ela procura tardiamente o hospital. Um outro dado importante, a intensidade da dor no peito na mulher é menor do que do homem. Né? Um principal do sintoma da mulher quando ela tem infarto é a fadiga, é o cansaço. Isso é mais importante muitas das vezes que a dor no peito. Né? E por não acreditar que ela está tendo um evento, ela chega tardiamente ao hospital e onde você perdeu muito do tempo em tratar o infarto. É importante que diga aos seus telespectadores que quando existe essa oclusão da artéria do coração, a artéria coronária no infarto, se você demora mais de 6 horas, a procurar um atendimento médico, toda aquela parede do coração onde estava cometida, ela foi destruída. Então, do ponto de vista médico, você perde muito da terapêutica. Então, infarto, nós fazemos uma correlação com o slogan americano que tempo é dinheiro. Na cardiologia, nós brincamos que tempo é músculo. Ou seja, quanto mais rápido você procurar um hospital, um pronto-socorro, mais rápido você pode salvar o músculo do coração. Ok, muito obrigada, doutor José Leão. E olha, vocês perceberam que a sua escolha do seu estilo de vida faz total diferença na sua saúde. Fique com as dicas diretamente aqui do Albert Einstein para o programa Mulher da Verdade.